Pois é, tudo bom? Eu espero que todos estejam bem. Eu sou Iracema Correia, sou pedagoga, especialista em gestão de pessoas, sou também professora de História e sou uma estudante nata de todos os assuntos relacionados ao ser humano. Recentemente eu assisti o documentário Will Did Country, né? Falando sobre um documentário, no caso, não foi um filme contado, mas um documentário sobre o Osho. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o Osho foi num site de autoconhecimento muito famoso pela internet, e aí tinha assim um recado do Osho, alguma coisa assim. E quando eu olhei para ele, eu vi assim um olhar tão tenebroso, tão assim, não sei, uma coisa assim meia, sabe? Ele tem uns olhos sampaco, né? É sampaco, não sei se é sampaco. É aquele olho onde a parte branca, ela é maior, né? A gente fica com a parte branca do olho maior, normalmente quando a gente faz assim. Mas tem pessoas que o olho é assim mesmo, branco, né? Todo branco assim. Então esse olho sampaco, ele, sei lá, dependendo da maneira como a pessoa olha, é um pouquinho assustador. Eu não sei se foi isso que me deu um certo assim... Olhar para ele me assustava, não sei o que era, né? Não sei se isso é intuição, não sei o que é isso não. Enfim, as pessoas têm todo um mito em relação a quem tem olho sampaco. Alguns dizem que são pessoas desequilibradas, que precisa trabalhar psicologicamente e tal. Depois vocês pesquisam, dá uma olhada. Então eu comecei a ler muitos textos do Osho, né? Eu li por pessoas que são assim completamente, que tem Osho como Deus, né? Tem muita gente que tem Osho como Deus. E aí eu li, digo, poxa, rapaz, o cara fala muita coisa boa, muito interessante, muita reflexão, muito interessante. Então, assim, fui pesquisar mais um pouquinho sobre a vida dele, né? E aí eu soube que ele era um filósofo, né? Nato, né? De direito de fato. O cara era um filósofo, né? E ele realmente tinha uma boa lábia, né? Para poder falar. Então, eu tava falando, né? Sobre o Osho. Depois alguém, acho que foi num comentário no Facebook, alguém citou esse documentário. Eu sou, assim, apaixonada por documentário. Corri e fui assistir o Will Did Country. Eu fiquei assim, eu não gosto de série, nada me vicia, nem novela me vicia. Eu sou uma pessoa assim que é muito difícil alguma coisa prender minha atenção, assim. Até livros eu leio 5 ao mesmo tempo, pra não enjoar do primeiro. E aí eu vou, essa coisa da rotina, sabe, muito certinho, não é comigo não. Eu sempre gosto de mudar. Mas esse documentário Will Did Country, né, sobre o Osho, me parou. Então foram 7, né, 7 episódios. E eu fiquei parada, assim, que eu não almoçava, não fazia nada, porque eu tava querendo ouvir os depoimentos, né? E eu fiquei assim, rapaz, como é que as pessoas se deixam ser enganadas assim, desse jeito? Não dá pra entender. O interessante é que ele chegava e falava as coisas que as pessoas queriam ouvir sobre a liberdade, criou uma aura, né? Aquela aura de mistério, de uma pessoa... como se ele fosse assim um santo, né? Aquela coisa, né? É como muitos fazem, né? Eu lembro de uma passagem bíblica, né? Em que Jesus Cristo condenou os fariseus porque eles andavam, né? Eles alargavam os líderes judaicos. Eles alargavam, né? As orlas das suas vestes, colocavam caixinhas de textos da Bíblia aqui para dizer que eles eram santos. Diz que quanto mais eles alargavam as vestes, mais santos eles eram considerados. Então imagine a quantidade das franjas, né? Que eles tinham, um cenário enorme. E a caixa de texto era para dizer que eles tinham a Bíblia toda na cabeça. Enfim, né? Jesus Cristo, ele era tão comum, era uma pessoa assim tão comum que ele, segundo os relatos bíblicos, que para o guarda chegar até Jesus, o Judas teve que dar um beijo, porque ele tinha uma imagem muito comum. Então ele era uma pessoa que se misturava, né? Então eu sou muito cismada, né, sabe? Com essas pessoas que chegam muito com a aura, assim, sabe? De perfeição, de que, uou, eu sou Deus, eu sou perfeito. E se destacando, né, pros outros. E aí ele teve a assessora, né? Shiva, o nome não... esqueci, pra variar, né? Ela foi assessora dele, né? Na realidade ele entregou tudo pra ela, né? Assim, sem olhar as questões dos crimes, né, cometidos lá dentro daquela
daquela cidade, né? Eu achava assim ela uma administradora fantástica. Mas interessante que quem recebia toda a porrada era ela, né? Porque na realidade ele simplesmente ia lá, falava e saía. E ele era aquela pessoa que estava sempre recebendo os presentes caros, né? E dava valor a isso, nada a ver, né? Não tem essa cultura de achar que a pobreza é algo amaldiçoado por Deus. Mas enfim, gente, o que era aquilo? Aquele bando de gente com aquelas roupas vermelhas, rosa, sabe? Já tava me dando agonia nas vistas, as pessoas precisavam mudar e Osho era Deus, sabe? E tudo que o homem falava, não, que era transmitido, né? Aisha, pela assessora dele, era considerado como uma ordem de uma divindade, né? E aí quando o bicho pegou, né? Quando a cidade começou a incomodar, né? Eu não vou dar spoiler aqui, que quiser que assiste o documentário, mas quando a cidade, né, tava incomodando muito os moradores de lá, é interessante que o Osho, ele mostrou nos olhos dele o ódio que ele sentiu pela assessora dele, né? Pela aquela moça que fez tudo, né? Construiu uma cidade para ele, que tomou conta dos negócios dele, estava preocupado com a saúde dele, que era devota completamente a ele. O cara chegar e dizer, ela está com ódio de mim, ela me abandonou porque eu não fiz amor com ela. Então olha o ódio do cara. E era visível isso nos olhos dele. Isso era visível, né? E depois um monte de gente estragou a vida, né? Por conta de um homem que estava simplesmente falando o que ele achava, né? E aí, para o homem ser julgado, foi todo um processo, né? Aquele bando de gente vermelha atrás dele. Enfim, né? Resumindo, eu realmente percebi que ele é um cara bom de palavras, que gostava muito de falar e agir completamente diferente. E acho, sinceramente, que ele foi um grande mau caráter, né? Mas cada um segue o que quiser seguir, mas percebo que as pessoas, quando estão com a autoestima baixa, elas se deixam muito levar por gurus, né? Gosta muito de seguir a cabeça dos outros. E não precisa só a pessoa ter autoestima baixa, não. Basta ela estar socialmente, né, em condição desfavorável. Porque quando eles conseguiram arrebanhar um monte de gente para aquela cidade, eles pegaram muita gente lá das ruas norte-americanas. Então, as pessoas de lá dos Estados Unidos, né, que moravam nas ruas naquele momento, estavam sem identidade. Estavam usando drogas, muitos não tinham família, eram rejeitados e tal, e tal, e tal. Quando você pega essas pessoas em situação de vulnerabilidade, você oferece para elas um lar, uma identificação, um grupo, mas é lógico que essas pessoas vão idolatrar aquele Deus, né, para eles. Só que quando chegou lá, quando eles não tinham controle mais, não conseguia ter o controle mais sobre essas pessoas, eles conseguiram descartar essas pessoas. E elas começaram a inchar na cidade, e eles saíram distribuindo as pessoas de qualquer jeito. Ou seja, elas foram importantes até um momento para eles, né? Depois, eles simplesmente descartaram, né? E o que eu acho interessante é a questão da inteligência e da sabedoria. Não eram pessoas leigas, todo mundo que estava lá, eram pessoas bem informadas, tinham advogados, pessoas que tinham estudado, né? Tinha muita gente de formação de nível superior. Isso para a gente ver que a sabedoria, ela não é adquirida nos bancos acadêmicos, né? A percepção, a capacidade de perceber o certo e errado não é adquirido na universidade. É adquirido através da experiência, né, de você poder arrazoar e você poder analisar. A partir do momento que você trabalha a sua autoestima, você não vai criar deuses para você, né? Ficar criando deuses, como muitos fazem. E depois de Osho, né, teve outros, né, como um cara, por exemplo, que manipulou sexualmente vários rapazes, né? Ele condenava as relações sexuais, o namoro entre membros do grupo, mas ele abusava sexualmente dos rapazes, abusava e pedia para fazer sexo com ele, quer dizer, isso tudo escondido, né? Então, eu fico observando que naquela época a internet ainda era uma coisa assim mais, sabe, não
existia, né, não era esse avanço tecnológico, tudo bem, né, era um pouquinho mais difícil para chegar informações de que, por exemplo, o que o Osho tinha aprontado no Oriente, né, até o Ocidente, demorava, as informações vinham por jornais e aí poderia dizer que estavam todos tendenciosos. E hoje, né, com a nossa tecnologia avançada, sabe, que o que acontece ali chega rapidinho aqui. O que é que faz as pessoas terem deuses e gurus, sabe? Precisarem de gurus para poder tomar decisões na vida. Se fulano de tal disser eu faço, se ele disser que não, eu não faço. Se essa religião tal disser que a gente deve fazer, a gente vai fazer. Mesmo que para isso você seja necessário você matar, você roubar, você destruir a sua família em nome de uma religião, né? Em nome de uma pessoa, um ser humano. Então eu acho que falta mais um pouco de reflexão da parte das pessoas, sabe? E a partir do momento que você cuida do seu lado espiritual, as coisas têm que se tornar melhor na sua vida, né? Você tem que amar a todos, você tem que abraçar a todos. E, poxa, você não precisa se identificar externamente, porque as pessoas valorizam muito a questão do externo. Mas a pessoa da gente, a gente tem que trabalhar é o interno. A gente tem que mudar internamente, se tornar uma pessoa melhor. E ter cuidado com essa coisa de estar seguindo a cabeça dos outros. Toda pessoa que tem autoestima baixa, ela é facilmente manipulada. Todo grupo, todo país onde as pessoas têm autoestima baixa, que tem um histórico de desvalorização muito negativa, quando encontra alguém que promete um mundo e fundos para essa pessoa, mesmo que ela não faça, ela simplesmente faça uma representação ou demonstre qualquer coisinha, a pessoa vai idolatrar para o resto da vida. Essa é a minha preocupação com o Brasil, sabe? Eu acho que o Brasil precisa melhorar muito a questão da sua autoestima, se valorizar mais. O Brasil gosta muito de criar ídolos. Em todos os lugares, no futebol, na política, em todos os lugares, o Brasil cria ídolos do nada. E se apegam assim como se fossem deuses. É muito perigoso isso, porque a gente é facilmente manipulado. Claro que o filme tem muito mais coisas que a gente poderia comentar, né? Mas algumas coisas que eu pontuei, mas existem muitas outras, tá bom? Essas são minhas considerações. Obrigado pela atenção, pelas visualizações e Deus abençoe vocês.